Gênesis capítulo 18, do verso 1 ao 3. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Levantou-se os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora uma pouca de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. Aquele homem era Deus. Estas promessas já foram cumpridas. A gente prega porque o nosso tempo é tempo de fazer conhecido o ministério da terceira puxada do profeta. Que Deus disse: não diga a ninguém, mas tudo estava dentro das mensagens do profeta. Toda a terceira puxada está dentro da mensagem dele. Cumpriu no seu dia, mas não podia dizer a ninguém. Então é uma coisa que ficou em mistério para o povo. Porque se ele, que era o anjo revelador do dia, um profeta, vem exatamente revelar aquilo que está escondido. E Deus ainda disse para ele não dizer esta parte principal para ninguém. Então vamos pensando nestes pontos, porque isto é importante. Aquele homem era Deus. No tempo de Abraão e Sara, quando seus nomes já tinham sido mudados, não é? E eles estavam representando exatamente a igreja deste tempo final, que recebeu Elohim. E isso deveria ter alegrado mais o coração dos americanos, porque essa manifestação foi nos Estados Unidos. E Deus falou com o seu profeta e viveu naquele profeta, e aquele profeta revelava Deus. Assim como Jesus revelou o Pai, mesmo que ele veio por obra e graça do Espírito Santo, agora este profeta, no entardecer, revelaria Cristo outra vez. E o povo estaria nesta condição cega, nua, infeliz, e não sabe, Laodiceia, exatamente o tempo que Deus veio à terra. Tem gente que está esperando ainda Deus vir em carne na terra. Ele não vai vir mais, já veio. Veio em Jesus, no Alfa, e veio em Brana, no Ômega. Por isso Jesus diz: eu sou o Alfa e Ômega. Ele era um ministério naquele início e um ministério que no fim. Simplesmente muda o corpo. O homem sempre tem que mudar. Deus muda aquele corpo. Deus é morfe. Ele não podia vir no mesmo corpo de Jesus, porque aquele ele já tinha feito o trabalho de redenção. Agora ele tinha que vir no outro corpo para reclamar aqueles que ele havia redimido. Então,
tinha que vir num outro corpo. Cada pessoa deve perceber a manifestação de Deus em seu dia. E quando você perde essa manifestação, você perde Deus. Porque você espera Deus tão grande e Ele está tão pequeno. Você espera Ele vir do céu e fazer um grande alarde para você saber, e Ele está na terra, através de um homem. Foi assim, quando veio Abraão, ele era um homem dos pés empoeirados, Elohim. Era um homem com os pés empoeirados. Que Abraão chamou ele para dentro e diz: olha, eu vou trazer um pouco d'água para lavar os seus pés. Para você ver a condição que Deus atua na simplicidade. Ele veio com 2 anjos, Miguel e Gabriel, e Elohim estava ali presente. E esta mesma manifestação ele teria que fazer nesse dia final. Agora, Abraão não era Deus. Abraão é o que recebeu a mudança de nome. Olha pela Bíblia para você ver. Não é Abraão que era Deus, era Elohim, que era o Criador. Agora, nesse tempo final, você tem que saber que Abraão são exatamente os pregadores. Vou bater nisso, porque esta é a luz do tempo que nós vivemos. Abraão são os pregadores. Elohim foi Deus no profeta. Deus veio em carne, comeu, bebeu, andou por nossas ruas, por nossas praças, diz T.L. Osborne, um homem chamado William Branham. Bom, se não tinha ninguém para poder testificar que Deus estava em carne e que andou em carne, muitas vezes está aí observado, não tinha um da mensagem para fazer isso, para fazer o seu funeral, para poder pregar uma mensagem como esta, para dizer que era Deus em carne. Quer dizer, foi Deus em carne, mas até T.L. Osborne perdeu aquilo. Ele testificou, mas ele não ficou no ministério do Elohim, do Deus em carne, certo? Ele não ficou. Ele prosseguiu no seu ministério de cura divina, quando o próprio irmão Branham já havia dito para ele deixar aquele tipo de ministério. Porque o homem não vai pregar só cura divina, ele tem que ter uma mensagem depois da cura. Jesus pregou cura, mas ele teve uma mensagem depois da cura, veio profetizando. Depois ele teve uma mensagem quando ele foi sepultado, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui no último dia nós temos também um profeta que transmitiu a palavra, pregou a palavra, cura divina, conheceu o coração das pessoas, mas ele tinha uma mensagem superior, que esta mensagem estava sendo pregada a almas encarceradas hoje, na América do Norte, certo? Ele pregou esta mensagem, almas encarceradas hoje. Enquanto Jesus pregou a espíritos em prisão, como diz São Pedro, Branham já pregou a almas encarceradas, isto é, as pessoas espíritas em prisão já haviam saído da terra, tinham partido. E as almas encarceradas, no tempo do irmão Branham, estavam vivas. Eram almas encarceradas, isso é, uma natureza que rejeita a Deus. A alma é a natureza do espírito. Então, se esta alma, que é a natureza do espírito, rejeita a Deus, o que você espera mais? Então, isso foi o que aconteceu no tempo do irmão Branham. E quem estava em carne? Deus. Deus. Elohim. Agora, eu quero que você guarde bem isto. Elohim continuou Elohim. Mas Abrão teve o nome mudado para Abraão. Então, nós temos que saber que nós é que temos que ter aqui a nossa mudança de nome, porque no tempo do irmão Branham, ele já tinha o HM, que faz parte do nome de Deus, conforme estamos aqui com a mensagem em mãos. Abraão restaurado, é conhecido todos vocês que Deus chamou Abraão e lhe deu parte do seu nome,
passou seu nome para Elohim, H-I-M, Abraham, H-A-M, no final. Então, nós temos essa mudança. E eu te faço pai das nações, então eu mudei e te dou parte do meu nome. Agora, se você notar, Billy Graham, o anjo de Deus, que estava no mesmo estado no tempo do irmão Branham, na América do Norte, esses três homens estavam ali na América do Norte. Billy Graham e Oral Roberts, Miguel e Gabriel, os anjos. Mas também estava Deus. Aquele homem era Deus. Aquele homem que falou com Abraão era Deus. Irmão Branham chega a dizer na mensagem, provando sua palavra, 236, aquele homem não era Jesus, ele ainda não tinha nascido, mas ele era Elohim. Isso já deveria trazer revelação para você, que a mudança de nome está referindo à igreja, ao pastor, ao ministério, ao Abraão, a Sara. Tem que ter a mudança de nome. Qual a mudança? Nós tivemos e fomos chamados de cristãos durante todo esse período de 2 milênios. Mas, nesse tempo final, conforme o primeiro selo 283 e 284, no início, Jesus, seu nome era Redentor quando ele esteve aqui na terra. Ele já saiu da terra. Aí ele morreu, ressuscitou, subiu com um novo nome. Agora, ele tinha que descer. O problema é que as pessoas veem que ele subiu, porque foi o irmão Branham que viu isso ainda, porque ninguém mais viu, que Jesus tinha subido já com um novo nome. Porque ele ia tratar com os gentios. E esse espaço de tempo, que ficamos 2 milênios com a mensagem que ele deixou aos apóstolos para eles pregar, para Paulo, Pedro e os demais anunciar, até chegar à revelação do novo nome, porque teria que ter as eras da igreja, até chegar nessa última era, quando seria revelado o novo nome. O novo nome estava sendo mostrado em promessa, em Apocalipse 2,17, Apocalipse 3,12, mas ainda não era uma revelação. Mas nos dias da voz do 7º anjo, conforme Apocalipse 10:7, quando ele tocasse a trombeta, isto é, quando ele pregasse a mensagem, então o mistério de Deus seria revelado. Então eu quero te dizer que foi revelado. Nós não apenas cremos que Jesus subiu com um novo nome. A irmã Branham diz ainda nesse primeiro selo 283 e começo de 284, por isso gritam, pulam e não recebem nada, porque não conhece o novo nome, será revelado nos trovões. Se você ficar dizendo que o irmão Branham não revelou os trovões, ele não foi nem 7º anjo. Você tem que entender isso. E ele foi o 7º anjo. Ele foi o 7º selo. Ele era o anjo do 7º selo. O 7º anjo da constelação voou para o irmão Branham. Vocês têm isso no 7º selo. Então, ali estava o 7º selo encarnado. E o irmão Branham, com aquele ministério, ele estava revelando o segredo dos 7 trovões. Os 7 selos estavam escritos na Bíblia e agora vinha a revelação, que a revelação é para fazer conhecer o que estava escondido durante 2 milênios. Isso ficou escondido, mas nos dias da voz do 7º anjo, ele veio e revelou. Ele não podia dizer para nós que estava tudo revelado naquele dia do 7º selo. Olha para você ver que lá no 7º selo ele diz, ele nos revelou, nos abriu 6 selos, não pôde falar nada do 7º, porque o 7º é o selo da sua vinda, não diga a ninguém, é o dia e hora que ninguém deve saber. Agora, isso ficou escuro para todo o povo durante esse tempo que o irmão Branham partiu e não pôde dizer para nós o que era a terceira puxada.
Ele não falou para uma pessoa. Ele pregou, mas aquilo ficou escondido na mensagem, como os trovões estavam escondidos na Bíblia. Porque quando vem a revelação dos 7 trovões, não aumenta a Bíblia, nem diminui a Bíblia. Assim, quando vem a revelação da terceira puxada, não aumenta a mensagem, nem diminui a mensagem. Simplesmente expõe o que a Bíblia é e o que a mensagem é. Este é o nosso tempo. Ó, que tempo glorioso é este tempo nosso. Deus deixou uma parte para nós. Por isso, teríamos que comer a mensagem do profeta, que é o livrinho, e pregar e profetizar outra vez. Como rejeitar a profecia outra vez, se está autêntica, se você vê direitinho na mensagem, a era terminou, para o Cordeiro sair do trono, para o último eleito entrar e revelar a palavra. Isso aconteceu, porque Apocalipse 10 está mostrando que Cristo está descendo do céu. 10:1, você vai ver Apocalipse. E se ele está descendo com o nome que ele subiu, meu filho. O problema das pessoas não saber, ele era Deus, aquele homem era Deus. É porque não percebe, não tem revelação da mensagem do profeta que diz que Jesus subiu com um novo nome. Primeiro selo, 283. Se ele subiu com um novo nome, eu só sei um lugar que ele desceu. Apocalipse 10:1, que era exatamente Cristo descendo do céu. Não era Brana descendo do céu, era Cristo descendo do céu com um novo nome agora. Porque ele tinha terminado a obra mediadora, a intercessão, o espaço da graça. E agora o tempo do gentio acabou em Apocalipse 10:6. O tempo terminou. Era o tempo dos gentios. Aí vem a mensagem à esposa, a mensagem do profeta, a voz do 7º anjo, depois que o tempo termina, em Laodiceia. Aí vem a voz do 7º anjo, Apocalipse 10:7, para poder mostrar para nós estas riquezas que não sabíamos. Então guarde bem, o HM, já no nome do irmão Brana, tem diferença do HM no nome de Billy Graham. Todo eleito sabe disso. Tem diferença. Mas não é tudo HM? É, mas um é do homem e o outro é de Deus. O número 6 é do homem, diz o profeta, porque o homem foi feito no 6º dia. Então o número 6 é do homem, diz o irmão Brana. Por isso o Graham, um grande evangelista, um anjo de Deus, que esteve pregando na América também, tinha HAM. E era natural, é para a igreja nominal. Mas na terra estava Elohim. Aquele homem era Deus. Já sabemos, Billy Graham não era Deus. Oral Roberts não era Deus. Mas William Branham, você tem que saber, você pode me chamar de louco. William Branham era Deus em carne. A manifestação de Deus num homem simples, num homem como nós. Quando Deus manifestou em Cristo, manifestou no sobrenatural, porque ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Por isso, irmão Brana diz que Jesus não era gentil nem judeu. O crítico está dizendo que ele é judeu. E eu creio num profeta porque a Bíblia diz, em Atos, me parece que é 19:20, que o Espírito Santo nos resgatou com seu próprio sangue. Então o sangue de Jesus não era sangue judeu, era sangue do Espírito Santo, que nos comprou. Então ele não era gentil nem judeu, ele era Deus. Mas aquilo era Deus no amanhecer. No entardecer nós teríamos outra vez, porque eu sou alfa e ômega. Nunca vocês vão saber, denominacionais, o que é alfa e ômega, só vai saber princípio e fim. Primeiro e derradeiro. Só isso que vocês vão saber. Mas saber que aquilo significa um ministério de Jesus como alfa
e de Jesus em Brana, que foi o Cristo que desceu do céu em Apocalipse 10:1, como anjo forte, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16. Tudo isso cumpriu nos dias que William Branham, o homem que era Deus, estava na terra. Você tem a parte dele que era homem, que era fraco, podia estar sujeito a mentira, a errar. Deus o guardou de não adulterar, de não errar, de não contaminar o seu corpo com mulheres. E até o guardou de não contaminar o seu corpo com igrejas. Ele saiu da Batista quando eles rejeitaram a mensagem dele, o que ele tinha, porque o senhor Davi queria que ele apresentasse mulher como pregadora. E ele diz, a minha Bíblia condena isso. Ele teve que sair. Ele não foi contaminado com mulheres, com igrejas também. E ele tinha esta mensagem. Era um homem como nós, mas Deus estava nele. Era um homem nascido pelo sexo. Jesus foi nascido por obra do Espírito Santo para ser nosso Salvador, nosso Redentor. Por isso nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é o sangue de Deus que nos redimiu. Agora, você tem o ministério do Ômega, que veio operar na terra, e aquele homem era Deus. Eu sei que as pessoas vão me chamar de todo nome, mas nós somos contra aqueles que batizam em nome de William Branham. Por quê? Porque não é batismo feito em nome de William Branham. Vocês têm que ver aquilo que a Bíblia diz e o que o profeta diz. Irmão Branham diz que os 7 trovões é para a fé de arrebatamento. 7 trovões não é para batismo em nome de Jesus Cristo. Então, Branham não é para batismo em nome de William Branham. Não. É errado. É errado você batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. É errado batizar em nome de William Branham e qualquer outro nome que você queira. É errado. Tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme diz a Bíblia. A Bíblia ainda é o livro no qual é nosso absoluto. É a Bíblia. E quando vem um profeta, se ele não fala conforme aquela Bíblia, então você não vai crer nele. Mas você tem que acompanhar agora o Apocalipse, quando Deus iria revelar o seu segredo, o seu mistério, ao 7º anjo. Agora, isso já aconteceu. E quando apareceu na casa de Abraão, olha para você ver, escuta bem, levantou os seus olhos e olhou e eis 3 varões. Isso foi no tempo de Abraão. Em pé junto a ele. E vendo-os, correu para a porta da tenda ao seu encontro. E inclinou-se à terra. E disse, agora Abraão que disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Agora, por estas palavras, meu Senhor, as pessoas chegaram ao ponto de chamar o irmão Branham de Senhor Jesus Cristo. Entende? Porque eles sabiam que tem algo a ver, meu Senhor. Porque no tempo do irmão Branham é que Deus estava revelando para nós que existe um só Senhor. Estava em carne. Ele é um só Senhor. Revelou a Moisés para os judeus. Ele era um só Senhor. Ele é um só Senhor. Revelou de Jesus para os seus discípulos. E ele é um só Senhor. Revelou para a América do Norte, para os pastores. Cadê os pastores? Pastores que saíram da América do Norte pregando que Deus é um e que o Filho é outro. Quer dizer, totalmente contrário ao que o profeta pregou, que tem o livro A Revelação de Jesus Cristo, que seria suficiente, a deidade de Jesus Cristo, pregado pelo irmão Branham, que seria suficiente para cada um de nós, que não precisava crer em 3, em 2, e nem crer em um como seu dedo, mas crer em um como uma unidade do Pai nele.
É um assim, eu sou um. Mas você vê um aqui, eu sou composto de corpo, espírito e alma. E eu sou um. E Deus é um. Ele veio como Pai, criou como Filho. É o mesmo Deus que veio, salvou, morreu na carne, o corpo. E logo ele voltou ao Pai, voltou à condição de origem e foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes. Isso deveria ser suficiente para nós vermos agora. Aquele homem era Deus. Eu não quero apenas falar para você que aquele homem que apareceu para Abraão era Deus. Mas eu quero dizer para você que este homem que apareceu nos Estados Unidos, para os pastores, para Sara, que se os pastores não crêem, a mulher dele, o ministério dele, a Sara, não vai crer. Se ele não vê, então ele não é Abraão. Aí Deus não manifestou para ele. Aí o Elohim não manifestou para ele. Então, é o Abraão que já tem o nome mudado. Por isso, o irmão Brana já tinha, aí tem o seu nome que ele não precisa nem falar mais, simplesmente mostrou para nós que Bran, que é 7 letras, Bran, não 6 letras, Bran, 7 letras, quer dizer perfeito, perfeição. E você tem na própria mensagem do irmão Brana, vou repetir outra vez, que não seja tão enjoativo isso para vocês, mas parado na brecha, irmão Brana fala sobre isso, e você lê do 138 a 155, que eu deixo para você fazer aquela leitura para saber direitinho com respeito a essa manifestação. Eu te dou um sinal eterno, falou para o irmão Brana. Ele olha para lá, ele olhou, ele disse para Deus, não vejo nenhum sinal. Aí aquela voz, que é aquele Deus que falava com ele, disse para ele, quantos picos tem aquela montanha? Ele já havia contado. Ele disse, tem 7 picos. E Deus disse para ele, quantas letras tem seu nome? Não há quantas letras tem Gran, mas quantas letras tem Bran? Aí o irmão Brana disse 7. B-R-A-N-H-A-M. Meu irmão, essa é a revelação. Este homem era Deus em carne e foi rejeitado. Deus operando numa carne profeta, como Moisés era Deus em carne para os judeus. Aqui vem Brana como Deus em carne para nós os gentios, a noiva eleita do último dia. Mas Israel também não crê em Moisés. Eles não creram e morreram no deserto. Aí depois de milênios, vem Jesus e aparece para os judeus, aí eles começam a falar bem de Moisés. Mas os pais deles que viveram no tempo de Moisés foram todos mortos. E eles diziam que o pai deles era Moisés, que eles criam em Moisés. E Jesus falou para eles que eles eram filhos do diabo. Por quê? Porque eles estavam rejeitando Deus, o mesmo Deus manifestado em Moisés para os pais deles, que os pais deles ignoraram, rejeitaram. Agora aquele mesmo Deus estava num homem chamado Jesus, que era Deus em carne, Deus presente, o morfe de Deus, a carne, onde Deus operou, onde o Pai, que é Espírito, que não é visto no céu, na terra, lugar algum você vê o Pai, porque Deus é Espírito, mas ele estava agora dentro de uma carne, dentro de um corpo. Como isto faz bem para todos nós. Eu quero repetir uma parte, que tem muita coisa que vocês devem ler na mensagem Abraão Restaurado, para vocês verem esta mensagem do profeta. Ele diz, 154, com a atração sobre a montanha. Agora, Senhor Jesus, vou ler outra vez para você. Que as pessoas não podem ignorar o HM do profeta. O novo nome está exatamente na mensagem, estampado na mensagem do profeta, como Bran, entende? E 7 letras, perfeição e conclusão. 3 é conclusão, tanto é conclusão como perfeição, e 7 é perfeição. 3, William, Marion, Bran.
7. Você vai encontrar no William tem 7. O Marion tem 7. O Bran tem 7. 3 vezes perfeito. É um homem, é um nome de um homem. Mas quando apareceu para Abraão entendeu que era Elohim. Vocês têm que saber que é Deus em carne. Não era 3 deuses que apareceu nos Estados Unidos, não. Foi um Deus e 2 anjos. Deus e 2 anjos. Foi Billy Graham e Oral Roberts, que eram representados por anjos, e Deus, que irmão Branham não podia falar que era ele. Você não tem aqui ele dizendo, sou eu. Mas se você tem revelação do ministério dele, quando Elohim trouxe a palavra, exatamente o ministério dele era de Elohim. O ministério de William Branham era de Elohim, por isso o irmão Branham pregou. 7 é adoração. Você que está aí querendo voltar para Jesus, muito bonito você voltar para o Alfa, mas o Alfa já é ômega, filho. Você vai perder seu tempo. É como o judeu fica esperando o Messias, aí ele vai querer o Messias como lá atrás. Agora vai vir um Messias de outro tipo para eles. Vamos ver quem vai aceitar para os judeus. Enquanto isso, a igreja aqui está sendo preparada com a mensagem do profeta, recebendo o novo nome, o HM. Por isso, nós fomos chamados de cristão. E agora temos que ter pastores para poder mostrar para o povo, vocês têm novo nome. Vocês agora são brahmitas. Não importa o que eles falam de nós. E não importa nem que digam que somos de Satanás. Eles disseram que Moisés era. Eles disseram que Jesus era Beuzebu. Eles disseram que William Branham também era demônio. Eles dizem que eu também sou um demônio. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu sei que isto é realidade. É a verdade do dia, que em todo o tempo o demônio só mudou de carne, de corpo. Mas é o mesmo Espírito operando nos homens incrédulos, a revelação, a manifestação de Deus em seu dia. Eu estou aqui para te mostrar isto. É a vindicação do ministério do irmão Branham, é a terceira puxada, que ele não podia pregar a ninguém, dizer para uma pessoa em particular, mas nós temos encontrado, isto é o suficiente. Ele diz assim, haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu. 154, qual é a atração sobre a montanha? Um deles, o qual era o próprio Deus, o Filho do Homem, revelou a si mesmo em uma forma humana, realizou milagres. Você quer mais milagre foi realizado através do irmão Branham? Você quer conhecer outro Filho do Homem sem ser aquela carne na qual Jesus Cristo usou? Branham em si não era ele era um Filho do Homem, porque o Filho do Homem, que é Cristo, estava operando num Filho do Homem. Precisava de uma carne. Deus precisa de uma carne profética para isto, e ele operou na carne de William Branham. Aquele homem era Deus. Você pode não aceitar, mas aquele homem era Deus. Tu disseste que isto se repetiria outra vez quando todo mundo gentil estivesse na condição de Sodoma. E aqui estamos, Senhor. Outras profecias confirmando a mesma coisa do envio de Elias nos últimos dias. O espírito de Elias sobre a terra para trazer os corações dos pais ou dos filhos de volta aos pais. Isso já tem acontecido. Esse ministério já repetiu. Deus disse que isto ia repetir. Jesus falou que viria o Filho do Homem nos dias idênticos aos dias de Noé, casamento e divórcio, nos dias de Ló, homossexualismo. Já veio, filho. Isso já aconteceu na América do Norte. O nosso ministério aqui não é para aumentar a mensagem, é para te mostrar a mensagem. Isso já aconteceu. Deus já fez a obra. Deus já teve um homem aprovado, como os apóstolos teve que pregar a Jesus Nazareno, um homem aprovado por Deus diante de vós. Eu poderia dizer a Branham,
o homem de Jeffersonville, aprovado por Deus diante de vós. Mas vocês não creem. E esta mensagem veio exatamente depois do irmão Branham, assim como os próprios apóstolos tinham que falar com respeito a Jesus. Assim nós temos que falar com respeito ao que o irmão Branham foi no seu dia e que não podia dizer porque era o dia do sétimo, era a vinda do Senhor. Olha, mais uma vez quero te dizer, a vinda do Senhor não é um segredo. Aqui agora. Ele não é segredo aqui. Aqui agora é rápido. Mas naquele dia, a vinda do Senhor, no entremeio, quando o irmão Branham estava na terra, aquilo era o mistério daquele dia e hora que ninguém sabe. Ficamos sabendo depois. Irmão Branham não podia falar isto, porque isto era o mistério do dia. Está escrito que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Mas agora sim. A terceira etapa, ninguém podia saber no tempo do irmão Branham, mas agora sim. É o tempo, meu irmão. É o tempo que nós temos que ver a mudança de dispensação. Agora é a dispensação da esposa que recebeu a mesma mensagem de William Branham, que comeu o livrinho que William Branham comeu e pregou. Ela come e profetiza outra vez agora. E aqui estamos para este fim. E sempre Deus precisou usar um homem para isso. O homem não é nada, mas Deus sempre teve que usar um homem para isso. Você pode fazer o que você quiser, mas Deus teve que usar um homem para você saber destas coisas. Creia ou não, Deus teve que usar um homem. Se você não crê hoje, ele já usou, já fez o que tinha que fazer, já pregou o que tinha que pregar. Certo? Estamos aqui só avisando que Deus já fez. Estou avisando que aquele homem era Deus. William Branham, em seu dia, Deus em carne, operando estas maravilhas da revelação do ministério do Filho do Homem numa carne humana. Que Deus te abençoe. Pai, só o Senhor pode dar luz. Nós apenas falamos um pouquinho, mas o Senhor dá luz para o seu povo. Em nome de Jesus Cristo, que eles possam ver que aquele ministério foi Deus em carne. Eu tenho que pregar isso hoje, Pai, porque Branham não podia dizer, eu sou Deus em carne, mas nós podemos dizer, ele foi Deus em carne. O Senhor diz para ele não dizer a ninguém, mas para nós comemos o livrinho, o Senhor diz, profetiza outra vez, a povos, reis, nações e língua, não aumentando a profecia, só dizendo, foi Deus em carne, aquele homem era Deus. Amém, Senhor. Amém. Tu que estás sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com teu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Branham, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu
então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia. Oh, Alfa, Ômega, Cristo brana, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo brana, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Coisa boa, né? Alfa e Ômega. Isto é a luz que deveríamos ter nesse tempo final, através da revelação que Deus trouxe para um profeta e que a esposa, que tem esse ministério de profetizar outra vez, come o livrinho e profetize outra vez. Aí sim, tudo ficou claro, tudo mudou. É porque é tempo desta luz. Não perca isto, meu irmão, minha irmã. Aceite essa luz enquanto é tempo, que é uma mensagem, um ministério que faz para você claro o ministério de William Branham, que o povo apenas tem mensagem, mas não tem revelação. Tem os selos, mas não tem revelação do que tinha que acontecer para o selo ser revelado. Que Deus nos ajude, como filhos e filhas de Deus, para tomarmos posse da nossa vitória. Deus te abençoe.